Um breve relato sobre a história do povo judeu, para que você tenha uma compreensão melhor das crises e guerras no Oriente Médio envolvendo o Estado de Israel. Vou mostrar em 2 vídeos uma breve história do povo desse país, que começou com o nome de povo hebreu. Em história antiga, você ouve histórias do Antigo Egito, da Mesopotâmia, da Grécia e do Império Romano, dentre outras civilizações. Mas quase não ouve falar de Judá ou de Israel. O que você vê com muita frequência é a história do povo hebreu. No que se refere ao poder político, econômico, territorial e militar, os hebreus foram insignificantes. Tinham todas as condições necessárias para desaparecer nas brumas da história como tantos outros povos. Mas eles, além de não terem desaparecido, se constituíram ao lado da herança da Grécia Antiga, do Império Romano, um dos alicerces do mundo ocidental. E é aí que você, mesmo que não tenha religião, mas vive no Ocidente, terminou sendo e é influenciado pela história dos hebreus. E o que eles fizeram para terem se tornado um dos pilares do mundo ocidental? Foram dois os motivos. Primeiro, a criação do monoteísmo ético. Segundo, o fato de terem registrado em um livro tudo o que dizia respeito à sua religião e história. E de onde eles vieram? Comecemos pela versão bíblica. De acordo com esta, a história dos hebreus começou com um homem chamado Abraão. O pai dele, que se chamava Terá, saiu com a família da cidade de Ur, na Mesopotâmia, após a morte de um de seus filhos, Harã. O pai de Abraão teria então migrado com a família em direção à região de Canaã. Após a morte de seu pai, Abraão teria recebido a ordem de Deus para migrar para a terra prometida. E o que dizem os historiadores sobre Abraão? A ciência ainda procura por pistas sobre a existência de Abraão. Hoje, historiadores, arqueólogos e estudiosos dos textos bíblicos admitem que provavelmente um homem chamado Abraão tenha vivido na chamada Era dos Patriarcas, período histórico que remete à Idade do Bronze entre 2000 e 1500 anos antes de Cristo. Pequenas placas de argila encontradas em cidades próximas ao rio Eufrates, na região que hoje corresponde aos territórios do Iraque e da Síria, indicam que os acontecimentos da vida de Abraão, presentes nos textos bíblicos, podem ter realmente acontecido, mas não necessariamente vividos por um único homem. Atualmente, os historiadores estão mais propensos a acreditar na existência de vários Abraãos, que ajudaram a formar o Abraão histórico presente na Bíblia. E o que teria acontecido após a chegada de Abraão e seu povo a Canaã? Versão bíblica. Algum tempo depois, ninguém sabe exatamente quando, uma grande seca atingiu a região. Jacó, neto de Abraão, partiu para o Egito acompanhado de parte do povo hebreu. Tendo sido escravizado pelos egípcios, o povo hebreu, sob a liderança de Moisés, teria se libertado e retornado a Canaã. A permanência dos hebreus no Egito, de acordo com o livro de Êxodo, durou 430 anos. E os historiadores, o que é que dizem? Existem registros em documentos egípcios do século XII a.C. da presença de clãs semíticos no delta do rio Nilo. Ao que tudo indica, era o mesmo povo de Abraão. Não se sabe bem o motivo que levou parte desse povo a migrar para o Egito, mas a fome provocada por secas pode ter sido a causa principal. E para reforçar essa hipótese, existem documentos egípcios e mesopotâmicos que mencionam uma grande seca nessa região por volta da mesma época. No entanto, apesar da documentação que comprova a presença de povos semíticos na região do delta do rio Nilo, não há evidência de que os hebreus tenham sido escravizados no Antigo Egito. Aliás,
Não há sequer registro da passagem dos hebreus pelo interior do Império Egípcio, com exceção de um pequeno grupo no delta do rio Nilo. Segundo historiadores, se realmente uma quantidade imensa de hebreus tivesse vivido 430 anos dentro do território egípcio, os historiadores já teriam encontrado vestígios materiais da existência e da passagem desse povo. As pessoas sempre estão usando e abusando da cultura material e, portanto, não seria difícil encontrar vestígios de uma sociedade com pontos tão diferenciados das dos egípcios em seu próprio território. Saída do Egito. Como os historiadores ainda não encontraram vestígios da presença do povo hebreu nas terras egípcias, ficaremos somente com a versão bíblica da saída desse povo do Egito. A partir daí, os hebreus, guiados por Moisés, voltados para a região de Canaã. Nesse retorno, Moisés, no Monte Sinai, teria recebido de Deus a tábua dos 10 mandamentos, firmando assim a famosa aliança entre o Deus único e supremo com os hebreus, o povo escolhido. E o que os historiadores falam de Moisés? De acordo com a arqueologia, não há, até o momento, evidências de que Moisés tenha existido. Evidências externas à Bíblia apontam para uma ocupação hebraica contínua da Cananeia, de forma que Moisés pode não ter existido. Não existe evidência arqueológica para corroborar a existência de Moisés. Para os historiadores, as figuras bíblicas, tendo ou não existido, foram usadas como construções literárias. Bom, vamos encerrar aqui nesse primeiro vídeo e no próximo, o próximo vídeo é fundamental para que você comece a entender a histórica rivalidade entre o que hoje conhecemos como judeus e palestinos. Até o próximo vídeo.